Peço que, por favor, acompanhem a nossa leitura, conforme está projetado, ou, se você tem a sua Bíblia, tem porte dela, já está aberta, por favor, a partir do verso 6 de Gálatas, capítulo 1. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de um ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou para antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, chamou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Eu não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, Pai. Obrigado, Senhor, e pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo ministre e fale aos nossos corações, Pai. Que saiamos daqui nesta manhã edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse relato de Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, é um grande desafio para a fé que nós temos nos dias de hoje. Cada vez mais, irmãos, nós temos um modo diferente de ser cristão. E se temos um modo diferente de ser cristão, uma proposta de ser cristã, adaptada para esse novo tempo, cada vez mais também temos igrejas que estão buscando se adaptar para esse tempo. E nós temos então um grande desafio, que não é um desafio de hoje, mas é o desafio de Paulo naquela época, é o desafio dos apóstolos daquela época. Que desafio é esse? Se adaptar para esse tempo? Não. Porque se adaptar para esse tempo talvez seja uma das questões mais fáceis. Basta olharmos para este tempo, basta analisarmos este tempo, vale perceber quais são as necessidades desse tempo, os costumes desse tempo, as tradições desse tempo, e a gente se adaptar. Qual é o grande desafio? O grande desafio da igreja, o grande desafio do crente é permanecer fiel ao ensino de Jesus. E querido, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não consegue sozinho. Primeiro, Jesus, quando ele estava para ascender aos céus, lá em João capítulo 13, 14, Jesus vai dizer que enviaria para nós o Paráclito, o Espírito Santo,
aquele que faria com que nós lembrássemos também do seu ministério, mas também o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa, você precisa perceber que sozinho você não vai conseguir. Só conseguimos ser fiel ao Senhor por intermédio da atuação plena e convicta em nós do Espírito Santo de Deus. Se você não entende que precisa buscar a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus no seu coração, você está correndo um sério risco de ceder às paixões desse tempo. Porque quem vai nos direcionar para o que é deste tempo, o que é de fidelidade às Escrituras, o que é ser igreja ou não, é tão somente o Espírito Santo do Senhor. Então, se eu já pudesse no início dessa mensagem te dar um conselho, busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo do Senhor. Se nós temos dentro da nossa eclesiologia e talvez dentro da nossa doutrina batista, o Deus Trino, esse Deus que se revela através de seu Pai, Filho e Espírito, que cada um dentro da sua área, mesmo sendo Deus na mesma essência, mesmo sendo baseado no seu amor, demonstrado por nós, ainda assim em funções, esse Deus Pai que é Criador, sustentador, é aquele que envia Jesus, seu Filho. Quem é o Filho? Aquele que se entrega por nós, aquele que entrega e derrama o seu sangue por nós, permite que seu corpo seja moído, mas que também fez discípulos, fundou uma igreja. E quem é o Espírito? O Espírito é aquele que consola, aquele que conforta, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que é vivo, é Espírito, mas é pessoal, trata diretamente conosco, habita em nós. Quando olhamos para a nossa eclesiologia, quando olhamos para a nossa teologia, nós percebemos que não podemos ser crente nem igreja que anda desbalanceado daquilo que cremos quanto à divindade. É muito fácil, às vezes, nós pensarmos na atuação permanente de Deus Pai, porque Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador, Ele enviou Jesus. Então, às vezes, nós cometemos um erro herético. Cometemos uma grande heresia, sim, heresia, quando nós achamos que o maior é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito Santo, hierarquizando Deus. E não existe isso. Se por um erro histórico, por uma progressão histórica, de repente o Espírito Santo ele foi menos estudado e por isso temos menos manuais falando sobre ele, em um determinado momento da história, sim, Jesus também teve essa parcela pequena de ciência, de busca de livros, de literatura, de argumentação acadêmica, relatando sobre Jesus, o Jesus histórico, principalmente, o Jesus carne e osso. Hoje, parece que nós estamos reparando esse erro na história, e nós temos hoje grandes manuais de teologia sistemática, dogmática, de ciências diversas dentro do campo teológico, falando tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se em algum momento essa hierarquia, que o Pai é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro, se isso aconteceu e foi um erro histórico, talvez hoje a gente esteja conseguindo corrigir isso, com o que temos hoje de teologia, com o que temos hoje de construção para os nossos dias. Mas, querido, mesmo que pessoas escrevam muito sobre o Pai, mesmo que pessoas escrevam muito sobre Jesus, muito sobre o Espírito Santo, se eu não busco intimidade com os três, ainda assim vai acontecer dentro do meu coração esse erro histórico. E se eu não busco, a gente ainda continua sem essa reparação. E me permita falar algo para você, querido, uma vida cristã que não dialoga com o Espírito é uma vida cristã capenga. Está lhe faltando algo. Se você na sua caminhada nunca percebeu o agir do Espírito Santo na sua vida, um direcionamento para uma decisão, uma escolha que precisava ser feita, talvez você nunca tenha ouvido de maneira clara uma voz, tal como você está ouvindo a minha agora, mas ainda assim no seu coração houve um mover do Espírito Santo para a tomada de uma decisão, para uma escolha, ou para um não que precisou ser dado, ou um sim que precisou ser dado, ou um simples fato de mandar você ir ou não a um determinado lugar, permissão de Deus em algum determinado lugar. Se você nunca experimentou isso,
Eu te desafio nesta manhã a clamar ao Espírito Santo de Deus que permita você ter essa experiência genuína com o Senhor. Muda a sua fé. Muda a sua percepção do que é o Evangelho. Ou seja, nós vamos perceber, querido, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui para a igreja aos Gálatas, é que o Evangelho genuíno, o verdadeiro Evangelho, é aquele que vem do Senhor. E o verdadeiro Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Nós ouvimos muitas coisas, nós lemos muitas coisas. Pode ter certeza disso, irmãos. Existem muitas informações que chegam. E por vezes informações que são extremamente persuasivas, que a gente olha e fala assim, isso tem a ver. Isso tem a ver. E o que vai lhe ajudar a discernir o que é evangelho ou não, é o quanto você tem da atuação do Espírito Santo na sua vida. Muitos não conseguem discernir, até porque o discernimento é dom. Discernir espíritos é dom. Está lá, na carta de dons, nos relatórios de dons, de possíveis dons, está lá. Peça ao Senhor esse dom. A Bíblia nos ensina que a gente tem que pedir. Peça. Peça ao Senhor que você consiga discernir aquilo que é, aquilo que não é. Sabe por quê, querido? Se a gente vai de qualquer jeito, sem discernir, se a gente vai sem a atuação do Espírito Santo, se a gente toma decisões sem a atuação ou sem a vontade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, certamente podemos estar caminhando para um caminho que nós vamos nos frustrar, nos ferir, nos machucar. E eu tenho certeza, querido, que o nosso Deus, nós temos um Deus zeloso, um Deus que é Deus. Um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida do nosso coração, um Deus que cuida da sua igreja. Mas um Deus que cuida sobretudo do seu coração, porque nós só somos igreja, porque nós somos juntos aqui, você crê nisso? Nós só somos igreja porque há esse ajuntamento, essa unidade. Então mesmo que Deus trate de maneira grande e fale da mesma maneira num culto coletivo como esse para todos, ainda assim podem ter pessoas aqui que estão entendendo essa mensagem de uma forma e outras de outras. Porque você tem uma experiência de vida diferente, está passando por um momento muito específico com Deus, tem uma característica de fé diferente de outros que estão do seu lado. Mas a multiforme graça de Deus te alcança a si mesmo, para que sejamos um no Senhor. E a igreja que caminha firme no seu propósito, a igreja que caminha percebendo que Deus tem um evangelho, e esse evangelho não mudou, que a gente precisa permanecer fiel, ela só vai ter coragem para enfrentar os desafios desse tempo quando ela tiver convicção do que é de Deus e do que não é de Deus. Porque quando nós estamos na dúvida daquilo que a gente crê, a gente não assume a nossa posição. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho, qualquer lugar é um lugar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho que levar a gente vai. É assim ou não é lá na nossa casa quando a gente está realizando uma obra juntos? Quando a gente tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo dentro da nossa casa, da nossa família, juntos, toda a casa, toda a família precisa caminhar. Porque se alguns estiverem indo para um lado e outros para o outro, a casa fica meio dividida. E casa dividida não prospera. Assim como igreja. Cada um puxando para um lado, cada um indo para um determinado lugar, não prospera, não avança. Fica aquela guerra de cordas, né? Aquela coisa de ficar cada um puxando para um lado. E querido, quando nós sabemos para onde o Espírito Santo de Deus está nos levando, a gente caminha junto para Nova Jerusalém. Quando o foco que nós estamos percebendo é permanecer fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, conhecedores da palavra, e por isso não abrimos mão dessa palavra. Quanto mais buscamos, mais entendemos. Quanto mais buscamos, mais cheios do Espírito nos tornamos. Quanto mais sensíveis à voz do Espírito Santo, mais convictos seremos daquilo que estamos fazendo ou daquilo que não precisamos fazer. Por isso, igreja, precisamos marchar rumo ao alvo que é Cristo. Por isso não podemos abrir mão do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo.
Por isso, igreja, não podemos caminhar sozinhos, porque sozinhos nós não chegamos. Quem vai sozinho até consegue chegar mais rápido, mas não vai muito longe, cansa muito rápido. O grande desafio da gente ser igreja é perceber que juntos podemos chegar, mas só chegaremos se estivermos sendo orientados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E aí eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, para onde você está indo? Qual é a direção de Deus para a sua vida hoje? Qual a direção de Deus hoje para a sua vida pessoal? Quais são os próximos passos da sua vida? Ah, pastor, está muito claro que Deus quer que eu case. Amém. É um passo muito importante. É um direcionamento. Ah, pastor, está muito claro que Deus quer que eu me mude de uma casa para outra. Bem, se você crê que é Deus que está te respondendo, está te dando essa direção, você precisa fazer. Ah, pastor, está muito claro que agora que a gente casou, que a gente está aqui, a gente precisa ter um filho, a gente quer ter um filho. Amém, ora, consagra ao Senhor. Se essa é a direção de Deus para a sua vida, vai acontecer. Está vendo como são para as coisas mais simples da vida? Um planejamento familiar, um planejamento ministerial que Deus tem para a sua vida enquanto o ministério que você recebeu do Senhor. Agora, querido, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Para onde nós estamos indo enquanto igreja? E aí, meu filho? Não tem como você dizer que não sabe, não. Você precisa entender para onde você está indo. Talvez como igreja esse seja o nosso grande desafio. A gente perceber para onde a gente está indo. O que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E aí, querido, se você é membro dessa igreja, eu desafio você a estar muito atento às nossas mensagens para os próximos meses. Porque todo mês, até dezembro, vai ter um novo direcionamento para um mesmo lugar onde nós queremos chegar como igreja. E que igreja nós queremos ser. Então esteja muito atento à direção que Deus vai nos dar. Ok? O ano que vem vai ser um ano muito diferente. A gente tem falado já isso. Vai ser um ano muito atípico. Então você precisa entender o direcionamento que Deus está nos dando. A gente quer chegar, mas chegar com a direção do Espírito Santo. Então, se você faz parte dessa igreja, o que eu posso dizer, aperta o cinto, dá um nó bom no tênis, no calçado aí, tá? Se alimente bem, beba bastante água e se prepare. Se prepare, tem muita coisa para a gente fazer junto. Direção que Deus está nos dando, Deus está com a gente. Deus está com a gente. E a gente vai chegar. Mas agora o seu coração, como é que está o seu coração para isso? Para os desafios da sua casa. Eu me lembro uma vez, quando eu fui construir a minha primeira casa. Eu ganhava muito pouquinho, mas foi suficiente para me manter, mas construir a minha casa. E aí, querido, um real era uma bolada para quem não tinha muito, mas tinha um foco. As pequenas escolhas que a gente faz com foco fazem diferença no produto final. Sabe aquela coisa de comprar um lanchinho na esquina e ir lá anotar para onde saiu o dinheiro? Esse planejamento. Por quê? Havia um foco. E no dia do meu casamento, eu tive 10 meses para construir a minha casa, ganhando na época R$1.200. Acredite se quiser. Se não quiser acreditar, também não acredita. Já está pronta a casa. Irmãos, nós ficamos um ano sem sair de casa para comer um cachorro quente na esquina. Porque nós queríamos, o dia 13 de novembro de 2010, a gente queria casar com a nossa casa pronta. Estava pronta, só não tinha sofá, mas estava pronta, para a glória de Deus. O Senhor nos abençoou. Mas, querido, nós tivemos que abrir mão de muita coisa para chegar nesse objetivo. Sabe qual é o grande desafio? A igreja aos Gálatas,
eles estavam começando a viver uma nova realidade, estavam querendo chegar em algum lugar, ou a viver uma nova realidade. Primeiro, porque eles estavam ouvindo vozes que não eram as vozes que estavam cuidando deles. Eles não estavam ouvindo Paulo, eles não estavam ouvindo os apóstolos que passaram por ali, eles não estavam ouvindo o genuíno evangelho. Então Paulo vai alertar: olha, vocês estão vivendo outra coisa, vocês estão vivendo outro evangelho. Paulo começa novamente a fazer, como ele faz em muitas das suas cartas, uma autodefesa do seu apostolado, o que ele havia recebido do Senhor, o que ele tinha recebido do próprio Jesus, e não de homens algum. Para que a gente chegue num determinado lugar, para que a gente alcance os objetivos, seja na nossa casa, como igreja, objetivos pessoais, queridos, nós precisamos entender quais as vozes que nós estamos ouvindo. Que voz você ouve? É a voz clara do Espírito Santo de Deus? É a voz do seu coração? É a voz do seu vizinho? É a voz do seu patrão? Da sua melhor amiga? Do seu melhor amigo? Qual é a voz que te impulsiona a chegar onde Deus quer que você chegue? Uma coisa é onde você quer chegar, outra coisa é onde Deus quer que você chegue. Quando a nossa vontade ela se cruza no meio do caminho ou no caminho com a vontade de Deus, a gente alcança. Mas quando a vontade de Deus é clara para nós e a gente não chega, a gente se frustra. Assim como a gente chegar sem a presença de Deus, a gente se frustra. Só vale a pena ser igreja e viver essa comunidade, só vale a pena viver os projetos de família, os seus sonhos, os seus projetos, quando a sua vontade ou a vontade de Deus se cruzam e aí você chega sabendo que foi Deus que te conduziu e te conduziu para lá. Não vale a pena dar um passo na nossa vida sem a presença de Deus. Paulo estava deixando isso claro aqui para a igreja aos Gálatas. Vocês podem fazer muitas coisas, vocês podem ouvir muitas vozes, mas existe uma voz, que é a voz do Senhor. Existe um projeto, que é o Evangelho, e só existe uma igreja genuína, que é aquela que vence os dias que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós precisamos ter coragem para assumir a nossa posição enquanto igreja, mas só vamos ter coragem quando a gente tiver convicção daquilo que a gente crê. Qual é o Evangelho que você acredita? Qual é a igreja que você faz parte? Eu frequento lá a igreja. Querido, a gente frequenta o shopping, igreja a gente pertence. Eu frequento a praça perto da minha casa, igreja eu não frequento, igreja eu vou, eu faço parte, eu sou igreja. A gente precisa começar a assumir quem somos, e que assumindo quem somos, nós vamos assumir compromissos com esses que somos. Você não fala que frequenta a família, você é família. Assim como igreja, eu tenho falado há 5 anos, nós somos uma família na fé. Família a gente não frequenta. Eu posso frequentar a sua família, porque é a sua família. Eu vou lá, na sua casa, comer um bolinho, tomar um café, comer alguma coisa lá, bater um papo, orar, lá eu frequento. Mas eu sou a minha família. Érica, Enzo, Elis, minha sogra, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha cunhada. Eu sou família. E eu fiz até um bonezinho para a família. Na nossa casa lá tem um boné. Fiz um escudo, botei. Isso eu planejei com 14 anos de idade. Fazer um boné, quando eu tiver a minha família, eu vou fazer o boné da família. E eu ainda vou conseguir fazer a blusa igual a polo da família com o escudo que eu fiz. Família WM, desde 2010, quando a gente se casou. Família eu pertenço, família eu faço parte, família eu sou um componente, eu sou integrante, ativo. Existem lugares que você pode frequentar, querido. Mas se você pertence, você está responsabilizado com os atos dela. Não tem como a gente se omitir das informações, dos fatos. Queridos, nós queremos ser uma igreja que alcança alguns desafios desse tempo, como se continuar com um púlpito forte de ensino, sendo fiel às Escrituras, sendo uma igreja mais do que missionária, porque missionários nós somos, já somos uma igreja missionária, mas queremos ser missionais nas nossas ações. Missional, ele não vive só para uma campanha específica de missão, mas ele é missional porque é intencional fazer missões o dia inteiro. Então com o seu vizinho, no seu local de trabalho, com as pessoas que chegam a você, você mostra o amor de Deus. Então você é missional.
mas também queremos ser uma igreja tanto bíblica, quanto missional, quanto relacional. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser intencionais. Nós precisamos chegar a pessoas para cuidar, para acolher, para pregar o evangelho, para ensinar a verdadeira escritura. E ao chegarem aqui, aos que chegarem aqui, precisam ser recebidos da melhor maneira, precisam ser acolhidos, precisam ser bem recepcionados. E a partir de então, se tornarem família. Ponto. Simplesmente igreja. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. Vocês não precisam de muitas invenções, não. Vocês precisam ser simplesmente aquilo que Jesus ensinou a vocês, que eu passei para vocês e que agora parece não estar sendo suficiente. Vocês querem ouvir outras coisas. Vocês querem ser outras coisas. Deixa eu falar para você o que eu acho. Se a gente conseguir como igreja, como pessoa, individualmente, como família, se a gente conseguir fazer o básico muito bem feito, talvez a gente não precise nem de algo extraordinário. A ordem nunca pode ser o contrário. Fazer coisas extraordinárias muito bem e o básico muito mal. É assim às vezes na nossa casa também. Se a gente fizer a nossa função, o nosso papel direitinho, muito bem, uma vez ou outra você vai fazer o extraordinário, mas porque o básico, ele está sendo muito bem feito. A igreja também é assim, a gente também é assim. Eu quero muita coisa. Querido, qual foi a última vez que você fez um exame para saber como é que está o seu sangue? Você é mordomo ou não é do corpo, do templo do Espírito Santo? Está vendo o básico? Qual foi a última vez que você fez uma caminhada? Que você mediu a sua glicose? Está entendendo o básico? Isso é o básico. Não adianta a gente fazer planejamento final do ano e ir para a Disney. Não sabe nem se vai chegar amanhã. Está com o sangue todo alterado. Está com o corpo todo. O básico bem feito vai fazer com que a gente sonhe com o extraordinário. A igreja é a mesma forma. Quem sabe, irmão, você esqueceu tudo que eu falei aqui, mas amanhã você vai fazer um exame de sangue. Eu já estou feliz. Amanhã, essa semana, você já vai correr atrás. E eu já estou feliz, porque você entendeu isso. Agora, se você entender um pouquinho mais, irmãos, a gente não precisa de uma nova teologia, a gente não precisa de um novo evangelho. A gente precisa conhecer o que nós somos. A gente precisa ser fiel ao que Jesus ensinou lá atrás. E a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo, que vai nos fazer lembrar qual é o verdadeiro evangelho. E aí, querido, isso vai fazer diferença para a sua vida pessoal, para a sua casa, para a sua família, e vai fazer assim a diferença na vida da igreja. Mas você precisa saber como está o seu coração. A coletividade, essa unidade aqui, formada por essa coletividade, começa no seu coração. Se temos famílias fortes, temos crentes genuínos, conhecedores da palavra, certamente teremos famílias, igreja, fortes, convictas e que cumprem a missão de ser relacional, missional e bíblica. E por isso a gente celebra a ceia do Senhor, porque é a ordem do Senhor Jesus. Nós fazemos porque a gente tem convicção do que é a ceia do Senhor. A gente não faz porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Não, se você é crente de uma igreja, se você foi batizado consciente do seu batismo, se você tem consciência que está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, se você não faz parte dessa igreja, você tem andado com o Senhor, e fazer parte de um momento como esse, celebrativo, ato memorial, o pão, o vinho, o corpo, o sangue de Jesus, no nosso caso aqui o pão, o suco de uva, se você está convicto do que se simboliza em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, tendo cumprido a primeira ordenança, esse é o momento de se assentar à mesa com o Senhor, porque a igreja faz isso de maneira consciente, biblicamente consciente, na missão de ser igreja, até que Ele venha. É a ordem, é o direcionamento, mas a gente faz isso junto, somos relacionais.
Examinar a si mesmo, talvez não seja só para a ceia, mas antes, para perceber, o Espírito Santo fala comigo. Eu sei que o Espírito Santo está direcionando para a minha família, para a minha casa, para minhas próximas decisões, para as próximas escolhas. Você consegue responder isso para si? Ah, pastor, eu não sei não. Então, queridos, nós vamos orar nesse momento, para que você, em nome de Jesus, perceba que não dá para viver uma vida cristã sem entender para onde o Espírito Santo de Deus está te direcionando. Não vale a pena ter vivido uma vida inteira sem perceber que em todo o tempo o Espírito Santo de Deus esteve te conduzindo, e achar que você fez as melhores escolhas e por isso você chegou. Aqueles que o Espírito Santo de Deus habita, a gente percebe que brota dentro do seu coração uma humildade em perceber que não é pela sua força, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade de ser, mas é pela nossa decisão de escolher ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E as melhores decisões, com certeza, as melhores decisões que você já tomou, as melhores decisões que esse mundo já viu, foram baseadas naquilo que a própria palavra, no que o próprio Deus colocou, determinou, escolheu para cada um de nós. Você quer saber se uma decisão ela foi baseada naquilo que Deus colocou para você? A paz de Deus alcança o seu coração. As decisões do Senhor sobre nós sempre são decisões em paz. As decisões que nós precisamos tomar, que são baseadas no poder do Espírito Santo do Senhor, sempre são tomadas em amor, não para fazer guerra ou morte, porque só existe um que veio para matar, roubar e destruir, e a gente sabe quem é. Mas também as decisões tomadas e baseadas